seja muito bem-vindo ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grentes, teóloga por formação. E hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Eu não vou falar sobre as letras hebraicas hoje, nem vou falar sobre o Evangelho segundo João, nem sobre os Salmos, mas eu vou falar de algo bem importante para a cultura bíblica, para os evangelhos e principalmente para os que são adeptos do catolicismo. Eu vou falar sobre Maria, sobre Nossa Senhora. Sim, aonde que ela se encontra nos evangelhos? No Evangelho de Lucas, o terceiro evangelho. Ó, não reparem porque eu não fiz minhas unhas, ontem eu fiz faxina o dia inteiro em casa. Então vocês sabem, né? Dona de casa tem trabalha manualmente, então não tive tempo. Vou hoje lá com a Lari ou alguma das meninas que fazem minhas unhas. Então não reparem, tá bom? Vamos prestar atenção no assunto que não é a Francisca, mas as Sagradas Escrituras, o Evangelho, que é o terceiro Evangelho, que é o Evangelho de Lucas. Exatamente. Lucas é conhecido como o arquiteto das palavras, exatamente, por ele ter um evangelho mais elaborado, mais estilo, mais, digamos assim, acadêmico, eu poderia dizer assim, tá? Mas eu vou ler algumas coisinhas que para vocês compreenderem. Bom, se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, porque assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube com esses conteúdos que são um tesouro para toda a nossa vida, para todos nós, é um tesouro do Eterno para as nossas vidas, tá bom? Então, vamos lá. A obra lucana, o Evangelho segundo Lucas, constitui a primeira parte de uma obra que encontra sua continuidade e complementação em Atos dos Apóstolos. Vocês sabem que, segundo os historiadores, foi Lucas quem escreveu Atos dos Apóstolos, né? A praxis dos apóstolos, as práticas dos apóstolos, tá bom? Praxis em grego é prática, tá? Por motivos históricos, essas duas partes hoje se encontram separadas no Evangelho, segundo João, o qual dificulta por sua leitura contínua. Vocês sabem que existem 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E aí, após João, vem o que eles estão falando aqui em relação a Atos, tá? Dificulta a leitura contínua. Além do estilo literário análogo, a unidade narrativa, que a gente chama de perícope. O que é perícope, Francisca? Perícope são as unidades literárias, tá? Peri, né, ao redor. A gente é uma parte, apenas uma parte. Deixa eu fechar aqui, é muito barulho. Agora sim. É uma parte, né? É uma unidade literária. O que significa isso? Por exemplo, você pega do primeiro, você faz uma pesquisa. Vou dar um exemplo do meu caso. Eu fiz uma pesquisa sobre João 19, capítulo 19, versículo de 19 a 22. Isso chama-se uma unidade literária, ou seja, ali eu investiguei tudo que estava naquela unidade literária, tá? Então, é isso. Depois eu explico melhor a respeito da palavra, da etimologia da palavra perícope para vocês, tá bom? Me cobrem depois aí nos comentários, tá bom? Então, além do estilo literário análogo à unidade narrativa de ambos os livros, faz-se evidente na repetição dos mesmos temas no fim do Evangelho
e no início de Atos, conforme Lucas 24, tá? Atos 1, 3, 14. Na identificação, por exemplo, vocês lembram que eu sempre falo, meus queridos teófilos? Então, essa palavra eu tirei justamente de Lucas, né? O que é teófilos? Teófilo é o amigo de Deus, tá? Então, ele começa, querido Teófilo, né? Deixa eu ver aqui. E aí ele diz, eu sei que muitos... Aqui. Ele diz assim, no prólogo dele, né? Visto que muitos tentaram elaborar uma história de acontecimentos que se realizaram plenamente entre nós, a partir do que nos transmitiram aqueles que, desde o princípio, quem eram? Os apóstolos, né? Desde o princípio, tornaram-se testemunhas oculares e servidores da palavra. Também a mim pareceu oportuno de ter indagado cuidadosamente tudo desde o começo, escrever-te um relato ordenado, ilustríssimo Teófilo. Ou seja, a palavra Teófilo significa amigo de Deus, né? Aí ele diz, ilustríssimo Teófilo, para que possa constatar a solidez do que te foi ensinado. O que ele está falando? Ele está falando do evangelho de Jesus, de tudo que eles viveram, os apóstolos, os discípulos de Jesus, os alunos de Jesus viveram, os matetés de Jesus viveram. Eles foram testemunhas oculares de tudo que Jesus, das práticas de Jesus, dos ensinos, dos semeios, dos milagres, que eles falam sobre os milagres, os sinóticos falam sobre os milagres, né? Então, esse evangelho fala sobre isso. Então, ele diz assim, na identificação do Teófilo como o destinatário da obra, Lucas 1:3, como eu li para vocês, né? E Atos 1:1. E na referência do evangelho como o primeiro relato feito no prólogo de Atos, né? Atos 1, versículo 1, tá? Então, aqui ele diz, os autores antigos costumam dividir suas longas obras em unidades menores, cada uma delas ocupando um rolo de papiro, que podia chegar no máximo a 10 metros de comprimento. Em Lucas e Atos, além dessa proporcionalidade material, há também uma temporal, pois cada livro abarca de 30 anos de história. Então, aqui é o começo, é uma breve explicação como esse evangelho foi escrito, né? E como e para quem, o destinatário, que justamente são os teófilos, são os amigos de Deus, tá? Então, eu vou falar sobre quem? No evangelho de Lucas. Sobre Maria, sobre Nossa Senhora e a visita do anjo Gabriel a ela, porque sem ela nós não teríamos o Salvador do mundo, como é conhecido Jesus de Nazaré, ou Cristo, né? Então eu vou ler para vocês e eu espero que vocês gostem. Eu até coloquei a minha medalhinha de Nossa Senhora das Graças, que é uma das vertentes de Nossa Senhora, das aparições de Nossa Senhora aos católicos, enfim, tem toda uma história, a Catarina de Le Bourret, na França, e essa medalhinha aqui eu ganhei de uma amiga do meu filho, né? Foi engraçado que ela perguntou dele o que sua mãe gosta, aí meu filho disse assim, minha mãe gosta de ouro, gosta de Nossa Senhora, gosta de dinheiro e gosta de pedras preciosas. Foi engraçado, mas ela me deu de presente, aí eu tô usando aqui, e foi num período agora, né, justamente quando meu voo foi cancelado pela Lufthansa. Eu ia para Paris e ia fazer uma visita às Irmãs da Caridade lá em Paris, lá na Rue du Bac, eu acho que é isso. Então, a Santa Catarina, onde fica o local onde
é dedicado a Catarina de Loboré. Loboré, acho que é isso. Então, eu vou ler para vocês o Evangelho segundo Lucas, tá? O anúncio do nascimento de Jesus. O capítulo é o capítulo 1, versículo de 16. Não, peraí. Eu vou ler do começo, pronto. E aí, quando chegar na parte de Nossa Senhora, eu vou falar para você, a gente vai conversar a respeito de Nossa Senhora, porque muita gente acha que ela é uma mulher, assim, coitadinha, uma mulher que não pensa, é uma mulher sem nenhum poder. Isso não é verdade. Maria era uma mulher bem empoderada, tá? E uma mulher de Deus, uma mulher íntegra, né? Como diz um livro do Murad, ela era toda humana e toda de Deus, tá? Coisa mais linda, Nossa Senhora. Até com manto aqui azul. Manto não, é um véu, tá, gente? É um véu, sim, é um véu. Só que eu uso ele como manto, uso como echarpe, eu tô até de pijama ainda. Eu saí pra levar meu filho. Aqui. Até colocar as meninas da congregação do Brasil, né? É isso, Lari? Então, elas usam, viu? E aí tem um significado. E aí tem mais outro significado sobre o véu, que está onde? Aqui, ó, em Paulo. Logo, logo eu vou falar para vocês sobre isso. Paulo e as mulheres. Como eu já falei, não olhem as minhas unhas, que a Lari ainda não fez, tá? Né, Larissa? A Larissa e a Elza. Olha lá, ó. Paulo e as mulheres. Foi o Paulo que começou esse negócio do véu. Aqui. Tá bom? Então, eu vou ler agora o Evangelho segundo Lucas, capítulo 1 em diante. Vamos ver aonde a gente vai chegar. Visto que muitos tentaram elaborar uma história dos acontecimentos que se realizaram plenamente entre nós, a partir do que foi transmitido, aqueles que, desde o princípio, tornaram-se testemunhas oculares e servidores da palavra. Quem é a palavra? É Jesus, né, gente? Também a mim pareceu oportuno, depois de ter indagado cuidadosamente tudo, desde o começo, escrever-te um relato ordenado, ilustríssimo Teófilo, para que possas constatar a solidez do que foi te ensinado. Aí vem a introdução, o anúncio do nascimento de João Batista. Para vocês compreenderem quem é João Batista lá de João, né? Aquele que grita no deserto, né? A voz que clama no deserto é João Batista, filho de Isabel e Zacarias, tá? É o primo de Jesus. Então entendam, o evangelho ele é todo assim concatenado uns aos outros, tá? Então diz assim: no tempo de Herodes, quem era Herodes? Era o rei daquela época, tá? No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote do grupo de Abias, chamado Zacarias. Sua mulher, descendente de Arão. Quem é Arão, gente? Arão é o irmão de Moshe, o irmão de Moisés, né? A câmera tá aqui bem complicadinha. Vou deixar assim. Então, quem é Arão? Arão foi o primeiro sumo sacerdote, Cohen Gadol, que era o irmão de quem? De Moisés, filho de Joquebed, né? O irmão, Moisés era filho de Joquebed e Enfim, então, quando vocês vão lá atrás no Antigo Testamento, vocês vão entender isso, o que eu tô falando aqui, tá? Em relação, por que eles trazem Arão aqui? Então, tem toda uma explicação, tá bom? Então, ele fazia parte, Zacarias fazia parte do grupo de Abias, né? E sua mulher, descendente, quem era descendente de Arão? Isabel, tá? Ela era descendente de uma família sacerdotal, tá bom? Então, se chamava Isabel, que a gente chama de Elizabeth também. Os dois eram justos perante Deus. Percebam a questão de você ser justo perante Deus, tá?
Isso é muito importante. Não é o teu batom que você usa vermelho, laranja, amarelo, né? As tuas unhas todas coloridas que vão te definir se você é uma mulher ou um homem de Deus ou não. Mas sim a justiça que tu praticas, tá? Diante dos homens e diante de Deus, tá? Então, aqui diz assim, ó. Os dois eram justos perante Deus e viviam de modo incensurável, conforme todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram bem idosos. Olha, notem uma coisa. O milagre de Deus, a presença de Deus sempre está nas mulheres, porque é onde se manifesta a presença do Senhor. Por quê? Lembram das matriarcas? Sara não podia ter filho também, né? E já era idosa também. Então, e Deus, com a sua ação transformadora e manifestadora, ele vem e abençoa essas mulheres com o quê? Com filhos. Isso não quer dizer que é para você ficar aí colocando filho no mundo sem ter condições de criá-los, tá? Ou esperando que o governo vai te dar assistência social. Não é o governo que te dá. Primeiramente são as pessoas que pagam os impostos, e aí o governo faz os programas sociais e paga uma coisinha de nada para que essas crianças não morram de fome ou padeçam, e ainda assim padecem, né, gente? Então, não é isso. Não é para você ficar abrindo as pernas e tendo filho aí à torta e à direito. Não é isso. Tudo tem ordem nas coisas de Deus, tá bom? Crescer e multiplicar primeiro no conhecimento, nos bens materiais, depois você vai ter os filhos que quiserem. Antigamente tinha essa ideia de que é para multiplicar os filhos? Sim, existe sim, mas é tudo por questões de sobrevivência. Agora, filho não é câmbio, não é para você ficar tendo um filho atrás do outro só porque tu tem preguiça de trabalhar e aí vai receber do governo aquele auxílio que ele dá, né? Que não é do governo, mas sim tirado do bolso dos impostos de muita gente. Bom, fica aqui a minha crítica em relação aos programas sociais que não ajudam, muito pelo contrário, eles incentivam muitas pessoas a se acomodarem em cima das crianças, tá? Gente, eu sei, eu conheço gente que faz, tá bom? Então, eu sei do que eu tô falando. Então, aqui, ó, vamos voltar aqui, porque isso aqui também é importante, tá? Isso aqui também fala sobre essas questões. Os dois eram justos perante Deus, né? Então, e eles não tinham filhos porque Isabel, ambos eram bem idosos. Certa vez, quando Zacarias estava realizando seu ofício sacerdotal diante de Deus, durante o turno de seu grupo, porque cada sacerdote existia um rodízio entre eles, né? Então, ele estava num turno. Foi sorteado, conforme o costume entre os sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Toda a multidão do povo estava do lado de fora em oração durante a oferta do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias se sobressaltou, ou seja, se assustou, né, gente? E foi dominado pelo temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, Zacarias, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará um filho e chamarás de Yohanan, chamarás de João. João é graça de Deus, gente. Para ti será uma grandíssima alegria e muitos exultarão por seu nascimento, pois ele será grande na presença do Senhor. Gente, eu tô até arrepiada só de ler isso aqui. Pois ele será grande na presença do Senhor. Ele nunca beberá vinho, nem bebida fermentada, e ainda no ventre de sua mãe ficará pleno do Espírito Santo. Ele fará muitos israelitas voltarem para o Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor com o espírito e poder de Elias,
tá? Para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à sensatez dos justos, para preparar um povo bem disposto para o Senhor. O que significa isso, gente? É um povo trabalhador, um povo da obra, de fazer obras do Senhor, tá? De estar aqui, ó, entendeu? Mesmo não tendo tanta força, mas para buscar as pessoas para o caminho do bem, entendeu? Não é para ficar bitolado, mas para o caminho do bem, gente, sabe? É muito bom andar no bem. Zacarias disse ao anjo: de modo conhecerei isso? Com efeito, eu sou ancião e minha mulher é bem idosa. Vocês percebem que exatamente o que Sara falou lá em Gênesis, né? Mas como pode acontecer isso, né? Ou foi Abraão? Mas como pode acontecer isso? Já sou velho, já sou isso, já, entendeu? Eles sempre colocam uma dificuldade. Mas como isso vai acontecer na minha vida? Eu sou pobre, eu nasci numa família pobre. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, eu sou rico, ah, eu sou... Você entendeu? Você sempre coloca as coisas, as dificuldades na frente. Ah, eu não consigo aprender hebraico. Não... Gente, é Deus quem te ajuda, não é você. Tá? E aqui uma outra coisa aqui que eu passei também, que a questão de João não beber vinho, ele foi consagrado, tá bom? Ele possivelmente, aqui tem a questão da lei do Nazir. O que é Nazir? É alguém que é consagrado, né? É um nazireu, ele é um consagrado. Então um nazireu não podia nem tocar em mortos, nem beber vinho, nem bebida fermentada, nem comer pão fermentado, tá? Então, isso foi a missão de João Batista foi essa, tá? Ah, Francisca, é proibido tomar vinho? Não, gente, não é. Vocês vão ver Jesus lá fazendo todas as coisas, não é. Mas cada pessoa tem a sua missão, tá bom? Tô falando rápido porque eu tô esperando alguém chegar e aí eu quero terminar aqui também, tá? Então, aqui o que diz, né? Ele diz assim, aqui, que João iria conduzir os rebeldes à sensatez dos justos, né? Para preparar um povo bem disposto para o Senhor, um povo que vai realmente arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor, para a justiça ser colocada neste mundo, né? Neste mundo, tá? Zacarias disse ao Senhor: de que modo conhecerei isso? Com efeito, eu sou um ancião, eu sou um velho, e minha mulher é bem idosa, já tá velha também, né? É mais ou menos isso, não tem vida sexual ativa. Isso é uma ilusão também de pensarem assim. Mas o que eles estão falando em relação a produzir, a produção, né? A gerar um feto, um filho, né? Aí o anjo diz assim, o anjo respondeu-lhe: eu sou Gabriel, estou a serviço de Deus, né? Gabriel, estou a serviço de Deus e fui enviado para falar contigo e anunciar-te este evangelho, esta boa nova, porque evangelho significa em grego boa nova, gente. Então, o nascimento de uma criança, assim, que vem para servir ao Senhor é sempre bem-vinda. Agora, se é para servir ao Pablo Escobar, ninguém quer, né, gente? Então, pelo amor de Deus. Então, vejam lá, tá? Mas por que não acreditar-te em minhas palavras, que serão realizadas plenamente no momento oportuno, ou seja, no Kairós de Deus? Ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que isso aconteceu, ou seja, até o nascimento de João Batista, Zacarias ficou mudo. O povo que estava à espera de Zacarias admirava-se com sua demora no santuário. Tendo saído dali, não podia lhes falar. E compreenderam que ele tivera uma visão no santuário. Ele fazia-lhe gestos como continuava mudo. Completando seus dias de serviço, partiu para a sua casa. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu e permaneceu reclusa durante 5 meses, dizendo: isto é o que o Senhor tem feito por mim. Quando se preocupou em remover
desonra pública. O anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade na Galileia chamada de Nazaré, a uma virgem. Aqui eu vou parar um pouquinho também. Virgem, gente, significa íntegra. Aqui não fala do ímen da mulher, tá bom? Como muitos começam a falar, a querer mexer debaixo do edredom de Nossa Senhora e José, ou de Nossa Senhora com Deus, entendeu? Então o ímen aqui não é aquele ímen que a gente tem, aquela coisa toda da mulher. Não é isso. Aqui a questão de ser virgem é que ela era uma jovem. Tá? Em hebraico significa virgem, significa jovem. E principalmente ela era íntegra perante Deus. O que é isso, Francisca? Ela seguia as coisas de Deus. Maria era toda de Deus. Tá? Ela era humana, mas ela era toda de Deus. Então, aí, ó, uma virgem prometida é o quê? Em casamento a um homem chamado Yosef, José, da casa de quem? Da casa do Melech Davi Melech, ou da casa de Davi. O nome da virgem era Miriam. Sim, o nome de Nossa Senhora é Miriam em hebraico, só que a tradução, não sei por que eles traduzem como Maria, então ficou Maria, tá? Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, ou seja, Ave Maria, Ave Miriam, o Senhor é contigo, né? Então essa também é uma saudação que os faraós recebiam, os reis recebiam, as rainhas recebem, né? Ave, né? Que alegra-te, significa alegra-te cheia de graça, né? Aqui, ó, Nossa Senhora das Graças. Por que ela é cheia de graça? Porque ela recebe o Salvador do mundo no seu ventre. Ela é a Arca da Aliança que liga o povo antigo, o povo do Antigo Testamento, aos cristãos. Ela é a Mama Ides, a nossa mãe judia, que recebe o menino judeu Jesus de Nazaré, o Cristo, e entrega para a humanidade essa ligação entre Deus e a humanidade, né? Jesus é a ligação, né? Segundo as Sagradas Escrituras e para o cristianismo, tá? Então, ela diz assim: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou desconcertada com essas palavras e perguntava-se: que tipo de saudação era essa? Ela se assusta, porque é uma saudação apenas para reis, rainhas, enfim, né? Que saudação é essa? O anjo lhe disse: não temais, Maria, pois encontraste o quê? Graça diante de Deus, ou seja, bem-aventurança diante de Deus. Tu és bendita, graça significa abençoada também, né? Então, ela encontrou diante, não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus, conceberás em teu seio, em teu ventre, darás à luz um filho e o chamarás Yeshua. Yeshua significa Salvador, Jesus significa Salvador, Jesus em grego, né? Então significa Salvador, o nome dele, né? Então chamará Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, né? Reinará para sempre sobre a casa de quem? De Jacó, a casa de Jacó, a casa do patriarca Jacó, né? E seu reinado não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso? Pois não conheço o homem. Entendeu? Ela era íntegra, ela ainda não tinha também rompido o seu ímã, mas principalmente ela era íntegra na presença de Deus, né? Então, como acontecerá isso? Pois não conheço o homem, tá?
O anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá. Por isso, aquele que nascer será santo, será chamado Filho de Deus. Também tua parenta Elizabeth, concebeu um filho na velhice e está no 6º mês, que chamava de estéril, porque nada será impossível para Deus. Não coloquem dificuldades nas coisas que são para Deus resolver, gente, tá? Então, porque nada será impossível para Deus. Miriam respondeu: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim tal como disseste. E o anjo se afastou dela. E aí agora vem a visita de Isabel, né, de Elizabeth. Naqueles dias, Maria partiu sem demora para a cidade, na região montanhosa de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre. Quem era essa criança? João Batista, que é o primo de Jesus, aquela voz que iria clamar futuramente no deserto, né? Para que as pessoas endireitassem os seus caminhos diante do Senhor, tá? Isabel ficou plena do Espírito Santo. Não, aqui, peraí. Calma. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel, então, ouviu a saudação de Maria, a criança pulou em seu ventre. Isabel ficou plena do Espírito Santo e exclamou com voz forte: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Aqui no Tatuapé tem uma igreja, gente, que eles pintaram azulejos com essa imagem, né, de Nossa Senhora grávida, de Maria Miriam grávida, e a saudação do anjo Gabriel, primeiramente, Ave Maria, Deus é contigo, né? E depois essa da Isabel. É a coisa mais linda, eles fizeram assim, de uma simplicidade, mas é aquela coisa, tudo que é simples é bonito, né? A beleza está também na simplicidade. Então, tem aqui na paróquia Nossa Senhora do Bom Parto, é uma igreja extremamente limpa, assim, visualmente, mas numa das paredes justamente tem esse trecho do Evangelho segundo Lucas, tá? Se quiserem fazer uma visita, é bem legal. Então, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o quê? É o fruto do teu ventre. Quem é o fruto do ventre de Maria? Jesus de Nazaré, o Cristo, né, gente? Aí ele diz assim, ela diz, por que me acontece isto? Que a mãe de meu Senhor, isso é Isabel falando, venha a mim, ou seja, Isabel já a sauda também, né? Perguntando como que a mãe do meu Senhor, de Jesus, vem a mim, né? É muito lindo isso, gente. Assim que a sua saudação chegou a meus ouvidos, a criança pulou de alegria em meu ventre, ou seja, João pulou de alegria, né, no ventre de Isabel, de Elizabeth. Ela diz assim, bem-aventurada aquela que acreditou que se cumprira o que lhe foi dito da parte do Senhor. E aqui, da parte do Senhor. Então, aí aqui vem a coisa mais linda. Então, Maria disse, proclama minha alma a grandeza do Senhor. Aqui chama-se, esse canto chama-se Magnificat. O canto de Miriam, o canto de Maria, no Evangelho segundo Lucas, tá? Você começa a ler do começo, no primeiro capítulo, como eu tô fazendo aqui. Aí capítulo 1, versículo 46 em diante. Aqui vocês vão ver o poder desta mulher, desta Miriam, desta mãe de Jesus, de Maria, mãe de Jesus. Ela diz assim, então disse Maria, proclama a minha alma engrandece ao Senhor, alegra-se o que? O meu espírito em Deus, meu Salvador,
que considerou a humildade de sua serva. A partir de agora, todas as gerações me chamarão de que bem-aventurada. Porque o poderoso, quem é o poderoso? É Deus. Fez coisas grandiosas para mim. Santo é o seu nome. Lembram que Deus é chamado Kadosh, Kadosh, Kadosh 3 vezes, né? Santo é o seu nome. E a sua misericórdia de geração em geração. E para aqueles que o temem, ele realizou proezas com o seu braço. Dispensou os planos dos soberbos. Derrubou do trono os poderosos. E elevou os humildes. O que ela está querendo dizer aqui, gente, são coisas políticas, tá? Na época, quem era o poderoso daquela época? O rei Herodes, né? Ela iria ser perseguida por ele. Então, tem que ter muita atenção em relação a tudo isso. Aqui fala sobre questões econômicas, fala de questões políticas, de questões de fé, de religião, de poder de Deus, tá? E tudo passa por isso, tá? Questões de sobrevivência, né? Questões econômicas são questões de sobrevivência, tá? Questões políticas, públicas também é questão de sobrevivência. Então, aqui ela diz assim, né? De geração em geração, aqueles que temem. Aqueles que temem é o quê? Ao Senhor. Ele realizou proeza com seu braço, dispersou os planos dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Cumulou de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Gente? Ao Pai, como queria... aqui, peraí. E aqui, continua aqui. E dispersou... Aqui, Maria falando. Cumulou de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Auxiliou Israel, seu servo, tendo lembrado da misericórdia, como prometera a nossos pais. Quem são os pais? Os patriarcas, tá, gente? Em favor de quê? De Abraão, aqui, como eu falei, dos patriarcas, tá? E de sua descendência para sempre. Maria permaneceu com Isabel, com Elizabeth, com ela, cerca de 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Vocês percebem como Maria era empoderada? Primeiramente, ela era uma mulher de Deus, então ela aceitou ser serva do Senhor. Ela diz, eis-me aqui a serva do Senhor, né? E aí ela conta toda ela canta, né? Esse é o cântico de Maria, esse Magnífica, que vai do capítulo 1, versículo 46 em diante, até o versículo 56, tá bom? Aí depois aqui conta sobre continua com o nascimento de João Batista, tá bom? Então aqui vocês leem depois sobre o nascimento de João Batista no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 57 em diante, tá? Eu li aqui para vocês o capítulo 1, do versículo 1 ao 56. Para quê? Para vocês conhecerem um pouco mais de Nossa Senhora, de Maria, né? De Notre Dame, de Maria, né? Que é conhecida mundialmente por diversas vertentes, com muitos nomes. Aqui no Brasil nós temos a Nossa Senhora Aparecida, que é a padroeira do Brasil. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se as palavras de Maria forem verdadeiras, e são, eu acredito que são, então muita coisa nesse país tem que mudar, tá? Não só aqui, mas no mundo inteiro, os poderosos terão que rever as suas ações, né, diante do povo, né, e buscar fazer justiça, mas uma justiça boa, sabe? Uma justiça de Deus, não é como está no mundo, sabe, gente? Então, Maria é essa mulher empoderada que recebe a presença do Espírito Santo e recebe a presença do anjo Gabriel, né? E ela aceita ser essa mulher, ela aceita que seu ventre carregue esse Salvador do mundo,
Yeshua, Jesus de Nazaré. Muita gente não consegue entender. Ah, Yeshua, Yeshua, não sei o que, sei o que. Então, o nome de Jesus é o nome hebraico, Yeshua, né? Que significa o quê? Salvador, tá? Vai para o grego, Jesus, né? Então, ele é considerado para os cristãos como o Messias, né? Então, o Mashiach, enfim, como eu falei para vocês em outros vídeos, os judeus estão esperando a primeira volta, a primeira vinda do Messias. Os cristãos já estão esperando a volta do Messias, né? De Jesus. Só que ele está entre nós já há muito tempo, gente. Para quem conhece a palavra de Deus, sabe que ele vive em nós e no meio de nós. Entendeu? Então, é isso que eu trago para vocês. Aqui, outra coisa que eu vou mostrar para vocês, que eu falei no outro vídeo sobre a água benta que eu comprei lá em Veneza. Aqui, ó, foi para ajudar justamente a catedral lá de Nossa Senhora de Nazaré, Maria, né? Então, não foi mais para ajudar, porque o evangelho, a palavra de Deus não é vendida, não se vende. Mas como eles têm que se manterem tem que se manter a história, manter o prédio, os funcionários, as coisas, então eles procuram colocar coisas para vender. Eles vendem medalhinhas, eles vendem terços, rosários, enfim, que são pontos para você se focar para fazer as suas orações, fazer as suas coisas. Então, aqui, ó, Aqua Benedita, aqui eles colocam assim, e são feitas, sabe por quem? Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó, é feita pelas irmãs carmelitas dos pés descalços. Então, aqui tem as orações. Elas oraram em cima dessa água e vocês sabem que você, até na ciência já é explicado, que quando você fala palavras boas para uma água, as moléculas até mudam, né? Então, vai muito da fé das pessoas, gente, tá? Então, eu comprei, eu tô usando, eu uso às vezes no punho, enfim. Mas eu gosto também de beber uma água. É água, ó, gente, tá? Não esqueçam, Bíblia com Francisca, tá bom? Eu tomo água assim, gente. Tomo água direto. Senão... Aqui, ó, vou até colocar. Ó, é água, gente. Não é cachaça, não, tá? Eu sei que a gente tá no Brasil. O Brasil é famoso pelas suas cachaças, mas aqui a cachaça aqui é a Bíblia. Tá? Aqui, ó, palavra de Deus. A gente se embriaga da palavra de Deus, tá bom? Então eu desejo que vocês tenham gostado desses ensinamentos, de Lucas, capítulo 1, versículo 1 a 56, que vocês tenham gostado de Nossa Senhora. Quem não gosta da sua mãe, gente? Ela é a mãe de Jesus. Desculpa. Ela é a mãe do nosso Salvador. E não adianta dizer, mas eu não adoro Maria e não sei o quê. Não é questão de adorar. Eu não adoro Maria. Mas eu a amo como minha mãe. Entendeu? É a mãe de Jesus, é a minha mamãídes. É a minha mamãe judia. É isso. Entendeu? Eu sou apaixonada por ela. Gosto muito. Mas eu não tenho, assim, se dizer, você tem uma imagem dela? Eu tenho. Cadê? Não tenho. Eu tinha aqui. Não sei. Eu trouxe uma, porque vem vem na explicação sobre a água. Cadê? Mas eu não sei aonde eu deixei. É uma imagem pequenininha, é de Nossa Senhora das Graças. Então, você tem uma imagem dela? Tenho aqui, essa daqui que a Helena me deu, né? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês fiquem com Deus.
em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebrem aquilo que é mais importante na vida de vocês, tá bom? Tchau, tchau.